Bom, pessoal, primeiramente, boa noite para todo mundo. Estamos aqui em mais um encontro da nossa matéria, nosso último encontro antes da nossa segunda avaliação. Estamos aqui pela Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, FEMAF, onde já estamos tendo essa matéria há quase um mês já, a matéria de biomecânica, que vem ministrando a vocês, professor Aragão, que nos fala. Bom, como eu falei para vocês, pessoal, hoje é o nosso último encontro antes da nossa segunda avaliação. Retornaremos agora apenas só em agosto, onde a gente vai estar retornando com essa matéria com nossas devidas aulas práticas, como a gente já vem conversando no decorrer da nossa matéria, das nossas interações pelo Meet, pelo grupo do WhatsApp, entre esses meios de comunicação que a gente está tendo para ter nossas aulas. Bom, como eu falei para vocês, é nosso último encontro, antes da nossa segunda avaliação. E a aula de hoje, ela vai ser baseada, a nossa aula de biomecânica hoje, ela vai ser baseada totalmente em uma revisão do nosso conteúdo para a nossa avaliação. Em vez de vocês estarem assistindo todos os vídeos que foram passados e gravados para vocês, vocês podem estar estudando por essas videoaulas, onde vai estar todo o resumão do nosso conteúdo para a nossa avaliação na próxima quinta-feira da semana que vai estar entrando, né? Então, a gente vai dar início ao nosso conteúdo de hoje, a nossa revisão, e na quinta-feira que vem a gente começa com nossa avaliação. Então, bons estudos para todo mundo e que na próxima avaliação, espero que todo mundo feche com 10 novamente, né? Que as primeiras notas foram muito boas também na primeira avaliação. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso primeiro conteúdo que a gente abordou após a primeira avaliação foi sobre unidades de forças, né? Que ela tem seus dois conceitos, a força relacionada à biomecânica, que é a qual a mais nos interessa, e o outro conceito da força que é utilizado, que a gente conhece do dia a dia, que ele se utiliza quando você utiliza força com qualquer carga que você pega ou um impulso que você coloca, né? Então, o nosso conceito de força que vai ser utilizado é mais envolvido para biomecânica, ok? E sempre lembrando que suas forças têm suas variáveis, suas unidades e medidas dentro da biomecânica. Então, sempre bom vocês estarem ligados nesse conteúdo de unidades de força. Continuando, pessoal, vamos lá. Como é uma revisão, só temos 3 videoaulas, pode ser que as 3 videoaulas não dê para colocar todo o conteúdo. Então, a gente vai dar aquela rápida pincelada aqui nos conteúdos. Beleza? A conceituação de forças, como eu já falei para vocês, ela é definida como um ato capaz de pôr em movimento um corpo, alterar o movimento dele ou deformá-lo. Mas já na biomecânica, ela já é estabelecida como o máximo de esforço produzido por um músculo na sua inserção. A gente bateu muito na tecla nisso, até nos braços, nos sistemas de alavanca, né? Os tipos de movimentos, angulações da aula passada de ontem. Eu falei muito com vocês que a força aplicada sobre o membro é sempre na inserção do músculo esquelético, né? Que tem a origem e inserção. Então, sempre bom lembrar disso, que vai facilitar vocês identificar onde vai estar sempre um braço de força no sistema, nos sistemas de alavanca. Bom, pessoal, continuando, os elementos que são encontrados, né, dentro das unidades de forças, os pontos de aplicação, que é o local no corpo na qual há a atuação direta da força, o sentido e direção, que tem características diferentes, que vocês não podem confundir esses sentidos e direção. Vocês já viram que lá mais na frente no conteúdo, que a gente viu nas últimas aulas, a gente tem essa diferença de sentido e direção, né, do exercício, o movimento que ele faz, e a intensidade, que é a magnitude da força aplicada dentro de um determinado exercício. Bom, pessoal, o que é a magnitude da força, né, que é a intensidade? Ela é sempre definida como resultante dos vetores de força, que é bastante importante, que pode ser descrita principalmente por duas formas, em newtons ou em quilogramas forças. As unidades de medidas em newtons e em quilogramas forças,
que ela é definida em metros por segundo ao quadrado, né, em newtons, e em quilogramas-forças, que ela tem uma magnitude de força de tração da Terra sobre um corpo, que a massa é igual sempre a 1 kg, ao nível do mar e a 45 graus de latitude, ou seja, o quilograma-força equivale a um peso de 1 litro d'água. O torque e o momento de força. O torque é outro conteúdo também que é bastante importante você estar buscando leituras sobre o torque ou o momento de força, que é onde está sendo aplicada aquela força externa para um determinado execução de exercício, e o eixo, aquele eixo de algum membro esteja sendo trabalhado, né? Que o torque é definido como o movimento de torção ou efeito rotatório criado pela aplicação de uma força, e essa força vai ser sempre aplicado da inserção da musculatura. É algo que é externo também que você aplica sobre aquele determinado objeto. Bom, e resultante, que é da força aplicada num ponto de aplicação multiplicados pela distância entre esse ponto e o centro do corpo. Assim, ele pode ser expresso da seguinte forma: a expressão de força resultante, que é a expressão mais utilizada dentro da unidade de forças e da biomecânica na sua análise. Torque é igual a força vezes a distância, como foi citado para vocês. Portanto, pessoal, o torque ele é a efetividade de uma força aplicada que causa uma rotação. Sua unidade de medida expressa em newtons metro, e existem muitos exemplos de como o torque será presente nas nossas vidas. Como, por exemplo, quando usamos a chave de boca, como já foi explicado para vocês nas aulas anteriores. Deixei até o exemplo, né, da força do torque, quando é essa rotação do torque, onde você utiliza a força por fora, né, a força externa. A força são os membros que serão utilizados, o torque é onde vai haver essa locomoção desse determinado eixo no exercício. Continuando sobre a unidade de forças, sistema de força, que percebemos que utiliza muito nas subseções anteriores o termo resultante, por isso faz necessária a sua definição. Quando temos mais de uma força atuando sobre um corpo, podemos ter respostas diferentes. Essas respostas irão depender da direção de cada força e da magnitude dela. Olha a direção, já está chegando aí novamente, pessoal. Nunca confunda. Portanto, essa resposta é chamada dentro da terminologia da biomecânica de resultante, onde se chega força resultante dentro da biomecânica. Desta forma, podemos ter duas condições. Uma, quando existe força de direção e sentidos iguais, neste caso a intensidade da força resultante é equivalente à adição das intensidades das forças que compõem esse sistema, assim permanecendo em mesma direção e sentido. Olha os elementos aí mais uma vez. 2. Quando existem forças de mesma direção e sentidos opostos, neste caso, a força resultante é igual à diferença entre as magnitudes das forças que compõem o vetor, sendo a direção e o sentido iguais à maior forças dos componentes. A aplicação da força, pessoal. A aplicação da força pode gerar diferentes tipos de resposta, dependendo, no caso da direção, dos vetores de força, se são concorrentes ou divergentes, da magnitude deles e das características inerentes de cada superfície. Sendo assim, eles podem gerar força de pressão e força de tração. A força de pressão é definida como força em direções iguais, entretanto com sentidos diferentes, opostos, aproximando-se do ponto onde a força foi aplicada, e também conhecido como colinear. E também pode ser gerado forças de tração, que são definidas como forças aplicadas em direções opostas, só que direcionando-se do sentido do ponto de onde a força foi aplicada. Os vetores geralmente são apresentados por setas, e neste caso o comprimento da seta indica a magnitude da força e a unidade de medida adotada por newtons. E anota aí, pessoal, os ossos são submetidos a forças repetidas, forças de pressão, de flexão e tração. Lembre sempre disso. Pessoal, encerrando essa primeira videoaula dessa revisão
onde a gente vê unidade de forças, que é aplicada a física dentro dela. Logo após a próxima videoaula, a gente já entra nos sistemas de alavanca, que é o nosso próximo conteúdo para a nossa avaliação, beleza? Então, espero vocês na próxima videoaula. Estou encerrando essa agora, beleza? Primeiro momento, primeira videoaula encerrada.